Fala, meus lindones, tudo bem? Como vocês estão? Vim trazer um update nesse vídeo do que eu tenho aprendido sobre inteligência emocional, a minha rotina. Prometo trazer vídeos mais práticos mostrando para vocês o meu dia a dia, como que eu tenho encaixado o estudo do alemão. Tô um pouquinho em débito essa primeira semana, porque é uma semana insana, que eu fiquei um mês de férias, então voltei de férias, então tá bastante insano no trabalho, mas queria trazer um pouco do update do que tá acontecendo na minha vida, quais são os meus planos para 2026 e contar como tem sido essa jornada, né, de transformação mental, de evolução feminina. E espero que você goste do conteúdo. Não tenho só mulheres seguindo o meu canal, eu tenho um canal na rede vizinha no TikTok que é o mesmo @bozelo.bru, que é mais destinado para mulheres, mas eu também tenho um público masculino. Então, se você é homem, você está super bem-vindo no meu perfil. Eu tenho um nicho feminino, eu falo sobre evolução feminina, que é o meu local de fala, mas a inteligência emocional você pode implementar no seu dia a dia, na sua vida, porque vai te ajudar, sendo homem ou mulher. É, de fato, um assunto que agrega para todos. Então, janeiro tem sido um mês bastante agitado para mim. Eu fiquei 30 dias afastado do trabalho, e eu trabalho em multinacional farmacêutico, acho que eu já comentei aqui nos vídeos. Tô de nariz novo, então fiz a minha cirurgia. Eu tenho 2 vídeos gravados aqui, se vocês quiserem entender melhor como que foi a minha experiência. Eu ainda tô com 50 dias de cirurgia, então eu tenho um longo caminho para percorrer, para melhorar, mas gente, meu nariz tá muito, muito, muito bonito. Eu tô muito feliz com o resultado. A minha médica é incrível, assim, foi um anjo que caiu na minha vida, porque você mexer no meio do rosto, né, é uma decisão, além de ser uma decisão financeira grande, porque é uma cirurgia cara, dá o receio de você fazer e falar, o dia o resultado ficou né, e não tem muito o que fazer, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. Então eu tô muito feliz, assim, o resultado tem sido cada vez melhor. Tenho tentado trabalhar a minha inteligência, junto da inteligência emocional, né, a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, de que é um processo, né, então, por exemplo, tem dias que eu acordo, meu nariz tá lindo, tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, o que é isso, tá parecendo uma batata, mas é o processo natural da cirurgia. Então, janeiro tem sido um mês bastante movimentado, eu voltei a trabalhar, tem uma semana, muita coisa, gente, eu cheguei, tinha 1.200 e-mails na minha caixa, um monte de coisa aconteceu nas minhas férias, que não era pra ter acontecido, mas aconteceram, e eu tô aí nessa semana correndo bastante, né. No ano passado eu fiz um curso no Goethe, eu vou trazer um vídeo separado falando sobre a minha história, né, com o idioma alemão, mas essa semana eu fiquei em débito com o estudo, então eu me preparei durante bastante tempo, né, ao longo de 25, para estudar pelo menos 30 minutos de alemão por dia. Eu estudo alemão já tem cerca de 4 anos, eu parei ao longo dessa jornada algumas vezes para estudar inglês, depois eu comecei a estudar espanhol por conta, viajei para a Colômbia cerca de 7 vezes no ano, porque realmente eu tinha um cargo Latam e o meu maior projeto era em Bogotá, então eu viajei bastante, então eu tive que literalmente aprender a falar espanhol na Colômbia sozinha, então eu tive que dar treinamento, então foi muito desafiador. Acho que dos 4 idiomas que eu falo, o espanhol foi o que eu aprendi na raça, porque era aprender, eu precisava muito, e foi muito bom, eu sou muito grata pela experiência que eu tive. Mas nesse meio tempo aí da minha carreira, eu tive que parar algumas vezes de estudar o alemão, e voltei de fato a fazer aulas particulares em 2022, fiz 2022, 23, 24, dei uma pausa, e em 2025, no ano passado, eu retomei com as aulas particulares com a minha professora de alemão, e no meio do ano eu decidi ir pro Goethe. Na verdade, meio do ano não, no começo do ano eu fui pro Goethe, que é a maior escola de alemão aqui em São Paulo, na verdade do mundo, né, o Goethe é uma escola alemã mesmo, né, com sedes em Berlim, em Dresden, em Düsseldorf, e a gente tem uma sede aqui em São Paulo que é em Pinheiros, e foi muito desafiador, eu consegui entrar na turma mais avançada que eu queria, finalizei o curso, hoje eu tenho nível B2.3, já estou estudando C1 por conta, e voltei também para as minhas aulas particulares, mas eu me comprometi a estudar pelo menos 30 minutos por dia, e gente, eu não consegui estudar essa semana, não consegui, porque eu fui pro escritório uma vez só, deveria ter ido 2, mas eu fui uma vez. É muito cansaço, gente, quando a gente volta para a rotina, né, eu senti isso na pele essa semana. Teve um percalço aí nessa semana também, infelizmente a mãe de uma colega, inclusive do trabalho, faleceu, e ela já estava internada, e ela recebeu a notícia literalmente do meu lado, então foi muito pesado. Então
a gente vê como o emocional afeta a nossa integridade, a nossa saúde física também, porque eu fiquei muito cansada, então eu fui pro escritório na terça, a mãe dela faleceu, e aí fomos pro enterro na quarta, quinta, gente, eu tava com cólica, eu tava assim me sentindo super mal e eu não fui, e mesmo assim eu trabalhei todos os dias até 7, 8 horas da noite, na sexta-feira eu fui visitar o imóvel, voltei, tive que reconectar e trabalhei até às 7h30 novamente, tinha que gravar vídeo pra Rede Vizinha, eu tinha uma live pra fazer, eu não fiz, então vou ter que fazer essa live ao longo dessa semana, mas eu não consegui estudar, então eu tô falando toda essa saga aqui pra vocês, pra falar que de fato eu não consegui estudar, e isso tem sido um processo também, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, poxa, eu me comprometi a estudar meia hora por dia, e eu não consegui estudar, então acho que a gente ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, a gente precisa entender que vão ter vezes que você não vai conseguir, e não é porque você tá fazendo corpo mole ou dando desculpa. Dar desculpa e fazer corpo mole, sim, a gente sabe que a gente já fez isso e as pessoas fazem, mas nessa situação, e eu acredito que você já passou por isso também, é porque a minha rotina foi muito corrida. Eu tive mais de 5 reuniões por dia, na sexta-feira eu tive 7 reuniões, eu tive que reconectar, a gente tem Short Friday, eu não consegui fazer porque eu tive que reconectar, então eu comecei a entender que eu preciso sim encaixar o idioma dentro da minha rotina, até para não esquecer, eu faço aula particular, eu comprei um livro até o nível mais avançado do que o meu para estudar, mas sabe o que eu fiz? Eu vi 2 vídeos no YouTube sobre um assunto que eu gosto, eu adoro ver vídeos de resgate, gente, eu sou farmacêutica, eu falo que eu faria medicina facilmente porque eu amo, e eu vi 2 vídeos sobre resgates ali, totalmente em alemão, sem legenda, para, né, recordar, ver palavras novas, não entendo 100%, tá muito difícil, mas eu gosto de pelo menos, eu falei, cara, eu não posso estudar 30 minutos, eu tô muito cansada psicologicamente para estudar gramática, vocabulário, regras do alemão que tem 1 milhão também, assim como o português. Eu falei, vou assistir 2 vídeos, e aí na quinta eu assisti 2 vídeos, e na sexta-feira também coloquei um filme e coloquei em alemão, com legenda em alemão para treinar. Então, gente, a gente precisa também entender que, às vezes, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer ao longo da semana, do dia. E eu tenho aprendido a ter mais flexibilidade mental, né, não é nem flexibilidade por si só, é flexibilidade mental de entender que, poxa, hoje eu tô cansada, eu fiz muito mais do que eu deveria no trabalho, eu fiquei mais tempo do que eu deveria, eu fiz hora extra, eu tive uma situação com uma colega muito querida de falecimento, né, eu fui para enterro, fui para velório, tudo isso muito pesado emocionalmente, então eu me permiti realmente essa semana ficar mais tranquila nos estudos. Por que eu falo isso para vocês? Por que isso está relacionado à inteligência emocional? A gente precisa entender as nossas emoções e não se cobrar tanto, porque quando você é uma pessoa que se cobra muito, puxa, escorreguei na banana, não estudei, nossa, deveria ter feito, não fiz, a gente começa a colocar um sentimento de culpa dentro de nós mesmos que é totalmente desnecessário, e é de fato desnecessário. Você sabe quando você tá dando desculpa, você sabe que ao invés de ficar dando scroll down no seu celular, vendo vídeo aleatório no TikTok ou aqui no YouTube, você deveria estar estudando, ou deveria estar trabalhando, ou deveria estar fazendo algo para o seu desenvolvimento. Mas quando são situações que saem da rotina, situações excepcionais, como por exemplo, eu tive um falecimento, quando você está muito cansado, você está doente, você está com dor, a gente tem sim que se flexibilizar mentalmente, porque senão a gente põe uma energia, a gente põe um peso muito grande em cima de nós mesmos que não vale a pena, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Foi muito corrido, né, minha rotina foi bastante puxada essa semana, essa próxima semana eu ainda quero gravar mais alguns conteúdos para vocês, tenho a minha live. Quem quiser me seguir na Rede Vizinha no TikTok é @bozelo.bru, lá especificamente é um público mais feminino, mas quem tiver por aqui que tiver interesse em conhecer meus vídeos por lá, fiquem super à vontade. E é isso, eu vou trazer aqui ao longo da semana mais updates, se você tiver alguma dica também sobre assuntos, quero trazer um pouco sobre a minha rotina profissional, sobre o meu desenvolvimento também profissional, e também te ajudar aí do lado a se desenvolver e ser uma pessoa cada vez melhor. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você e me segue para mais, vamos juntos.